Olá, mais uma vez no nosso canal, né? Nossa, meu e seu canal Administrando os Meus Dias. E hoje a reflexão que eu vou trazer é embasada em um texto de Provérbios 19 e 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu amo cada texto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu vou repetir, porque é lindo, vale a pena. Muitos são os planos do coração do homem, do coração da mulher, né? Mas o que prevalece são os propósitos do Senhor, os propósitos de Deus. E como eles vão mudando, né? Não é que eles vão mudando, é que nós vamos conhecendo, conforme Deus vai nos permitindo viver e conhecer o que é os planos dele, o que são os planos dele para as nossas vidas. Nós olhamos e enxergamos até aqui, mas Deus já conhece o final da nossa história. Lá no nosso último dia de vida, Ele já conhece. E aí eu acredito que nós não teríamos estrutura para receber tudo de vez, então Ele vai nos passando aos pouquinhos, né, aos pouquinhos. E nós precisamos então saber administrar esses dias que o Senhor nos dá, buscando sempre a sabedoria do alto, a sabedoria milenar, a sabedoria que será viva e sagrada, né, para administrar os nossos dias. E neste contexto deste versículo, eu tenho percebido, sabe, e nos últimos tempos que eu tenho vivido assim, que nós temos que ter uma vida de acordos, nós precisamos buscar uma vida de acordos, sabe? Algo que é acordado, algo que é concordado, mas nós também precisamos entender quando esses acordos precisam mudar, quando é necessário mudar esses acordos. Acordos conosco mesmos, né? Acordo com o próximo, acordo até nas nossas atitudes com Deus, conforme a gente vai amadurecendo, sabe? Vai crescendo em conhecimento, crescendo em graça. Muitas vezes aquilo que era tão importante lá atrás, hoje já não faz diferença nenhuma. E a gente, lá atrás, se alguém falasse, a gente nem entenderia. Hoje a gente entende pela maturidade, pelas situações que a gente acabou vivendo, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua luta. Então, esse texto me faz refletir, né, que o que prevalece é o propósito de Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas, porque a vontade dele é soberana. E a vida muda para todos nós. Muitas vezes muda como nós nunca queríamos que mudasse. Mas nós precisamos, neste momento, sermos flexíveis para mudanças, sermos flexíveis para mudar os acordos que nós fazemos, aquilo que nós prometemos a nós mesmos, prometemos de repente, e agora já não é mais o momento, já não faz mais sentido, sabe? Quem me acompanha, quem me conhece de perto, sabe que faz 1 ano e 7 meses que o meu filho foi morar no céu, né? Deus recolheu o meu filho, meu segundo filho. Uma morte inesperada, né? Não estava doente, né? Uma morte trágica. E ali fez eu refletir sobre muitos acordos meus comigo, sabe? Eu comecei a ver que já sabia, mas aí me bateu de frente, sabe? Quando te pega e te dá um supetão. A vida passa muito rápida mesmo. E nós não sabemos qual será o nosso último dia na Terra. Mas Deus sabe, Ele é soberano, né? E então nós precisamos estar abertos para viver novos acordos. E a morte do meu filho fez eu entender que eu não deveria viver a minha vida só para agradar os outros, que a prioridade deveria ser o meu Deus e depois eu estar bem, sabe? Eu não precisar ser subjugada, eu não precisar ser humilhada, eu não precisar passar por situações que não eram necessárias, não era aquilo que Deus tinha para mim, não era o propósito dele para a minha vida, e não é para a vida de nenhum de nós vivermos de uma forma ruim. A vontade de Deus é que a nossa vida seja boa, perfeita e agradável, né? Essa é a vontade dele. Então, a partida do meu filho, não vou dizer morte, a partida do meu filho fez eu refletir muito sobre isso, sabe? Nós não temos todo o tempo do mundo. Às vezes a gente acha que, não, eu vou deixar para mais adiante eu resolvo, vai empurrando com a barriga, sabe?
E não, nós não estamos aqui para empurrar nada com a barriga. Nós estamos aqui para tomar as decisões que precisam ser tomadas, sabe? Nos posicionar e para mudar acordos quando precisa ser mudado. Quando a vida vem, aquilo que nós programamos não permanece, mas a vontade de Deus, que é soberana, prevalece. E aí muitas vezes nós precisamos mudar a direção, sabe? Mudar o foco. Sempre buscando, né, orientação na palavra de Deus. Mas muitas vezes eu e você vamos precisar sim mudar de diretriz, sabe? Para poder viver o novo de Deus nas nossas vidas, para ter uma vida abundante, para ter uma vida de paz, para ter uma vida mais tranquila, para usufruir daquilo que Deus está nos permitindo, está nos proporcionando. Então, que nesta reflexão você venha entender que mesmo que tenha acordos, talvez você precise ser flexível e alterar algumas cláusulas desse acordo contigo, com os outros, principalmente contigo, porque nós precisamos nos amar em primeiro lugar, senão nós não conseguimos amar ninguém. Lá nos 10 mandamentos, lá no comecinho da Bíblia, né? Já estava, amarás o próximo como a ti mesmo. Então significa que eu venho em primeiro lugar, eu venho em primeiro lugar, depois vem o próximo. Se eu conseguir me amar, eu vou conseguir trazer o próximo para o amor da mesma forma que eu me amo. Nunca colocar o outro em primeiro lugar. É Deus que tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Isso a gente vê muito quando tu vai andar de avião, né? Que a aeromoça chega e diz, em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no outro, né? Que está do lado, na criança, enfim, quem está ao lado. Então, e é exatamente isso. Na nossa vida, às vezes, vamos ter momentos de despressurização. E vamos precisar primeiro pensar em nós. Mas eu te garanto, Deus está com a gente. E a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, prevalece. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a glória dele sobre a tua vida e te dê a paz. Vai lá, curte, comenta o que você precisa, né, mudar nos acordos que você tem feito na sua vida. Compartilha com alguém que precisa, para que mais vidas sejam alcançadas através dessa reflexão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a glória dele sobre a tua vida e te dê a paz. Um beijo no seu coração e até o próximo.